Senhoras e senhores, meu cordial olá, eu me chamo Fábio Borella e estou aqui para dar aula de estequiometria para vocês. Primeiro vamos começar com a definição de mol. Mol é a quantidade de matéria equivalente ao número de átomos contidos em 12 gramas de carbono 12, que é o isótopo mais estável. De acordo com Amedeo Avogadro, um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos, íons ou moléculas. Esse número é chamado de constante de Avogadro. Outras definições. Massa atômica. Massa atômica é a massa do elemento químico em unidade de massa atômica. Massa molecular. Massa molecular é o somatório das massas atômicas dos elementos. Massa molar. Massa molar é a massa de um mol das espécies químicas em grama por mol. Aqui é uma relação como se dá o número de moles de um elemento. Este é dado pela relação da massa amostral, que é a massa dada em experimento, sobre a massa molar. Vamos dar uma olhada aqui. Por exemplo, o oxigênio, que aqui está representado, possui a massa de 15,9994. Veja que essa é a massa atômica do elemento, mas que essa massa atômica vai se igualar à massa molar. Ou seja, a massa molar é a massa atômica em gramas por mol. Esse aqui é um exemplo. Qual é a massa molar de H2SO4? H2SO4, todos nós conhecemos que é o ácido sulfúrico. Vamos lá. A massa molar, como já vimos, é o somatório da massa de todos os elementos incluídos na molécula. Então, nós temos 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Sendo que cada átomo de hidrogênio possui uma massa de 1 grama por mol. Então, nós temos 2 vezes isso. O enxofre, cada átomo de enxofre possui 32 gramas por mol. Então, nós temos 1 vezes 32. Cada oxigênio possui 16 gramas. Somando tudo, nos vai dar uma massa de 98 gramas por mol. Eis a massa molar. E agora vamos aprender as leis ponderais, que pelo seu nome já dá para saber. Leis ponderais nada mais é que o estudo das relações entre as massas de qualquer substância envolvida na reação. Eis aqui as nossas leis ponderais, as mais conhecidas. A primeira, nós temos a lei de Lavoisier, que é chamada de a lei das conservações das massas. O que ela diz? Ela vai dizer que em uma reação desse tipo, A mais B, gerando C mais D, nós temos que a massa de A mais a massa de B é igual à massa de C mais a massa de D. E, portanto, o somatório das massas dos reagentes é igual ao somatório das massas dos produtos. A segunda lei que nós temos é a chamada lei de Proust. Essa é chamada de lei das proporções fixas. Como nós vamos definir elas? Em uma reação desse tipo, A mais B, gerando C mais D, nós pegaremos uma segunda reação, A' mais B', gerando C' mais D'. Sabe que são os mesmos componentes, mas com massas diferentes. Então, seguimos uma relação desse modo.
a massa de A sobre a massa de A' é igual a massa de B sobre a massa de B', que é igual a massa de C sobre a massa de C', que é igual a massa de D sobre a massa de D'. E isso tudo é uma constante. Nossa terceira lei é chamada lei de Dalton, que é a lei das proporções múltiplas. Como nós vamos definir essa lei? Peguemos aqui uma reação A mais B gerando AB. E outra reação A mais 2B gerando AB2. O que Dalton disse? Ele disse que ao alterar a massa de um dos reagentes, vai se ter uma razão que vai mudar de acordo com números inteiros e pequenos. Para provar isso, vamos mostrar as razões. Aqui nós temos 1 e 1. Nós temos a razão 1 para 1. E aqui nós temos 1 para 2. Razão 1 para 2. A variação aqui é 1, que é um número pequeno e inteiro. E aqui, como observação, vamos retratar duas outras leis, que é a lei de Richter, também associada a Berzelius, que trata do assunto de equivalente grama. E ele define um equivalente grama é a massa do elemento que é capaz de reagir com 8 gramas de oxigênio. E a lei de Gay-Lussac, que diz assim: é uma reação estritamente gasosa, ou seja, que só envolve componentes na fase gasosa, a proporção volumétrica dos gases segue um padrão pequeno e inteiro. Como terceiro tópico, vamos retratar o cálculo de fórmulas. O cálculo de forma, primeiro, vamos ver as definições de fórmula. Fórmula molecular. Fórmula molecular é a representação numérica dos átomos em substâncias. Então, como exemplo, nós temos H3PO4, que é a fórmula molecular do ácido fosfórico, e C2H2, que é a fórmula molecular do acetileno. Fórmula empírica ou mínima. Fórmula empírica ou mínima nada mais é que a fórmula molecular com os menores coeficientes inteiros. Pegando os mesmos exemplos da fórmula molecular, nós temos H3PO4, que concordemos que não dá para simplificar por nenhum número e dando coeficientes inteiros. Então a fórmula empírica é H3PO4. Já no caso do acetileno, temos que a fórmula é C2H2. Dá para simplificar por 2, gerando fórmula empírica CH. E a terceira é a fórmula percentual, que nada mais é que a representação percentual em massa da substância. Por exemplo, nós pegamos o composto, no caso a glicose, C6H12O6. Nós temos 6 vezes 12 gramas, no caso do carbono, 12 vezes 1 grama, no caso do hidrogênio, e 6 vezes 16 gramas, no caso do oxigênio. E 6 vezes 12 dá 72. 72 gramas dá um percentual de aproximadamente 40% da massa total do composto. Aqui nós temos 12, que dá um percentual de 6,67%. E aqui nós temos um percentual
que dá o restante, que no caso 53,33%. Então a fórmula percentual ficaria ser 40%, H 6,67% e O 53,33%. Vamos às questões. Então, primeira questão, nós temos essa aqui. Hidrogênio reage com oxigênio na proporção 1:8 em massa para formar água. A partir da tabela reacional a seguir, dê o valor de X, Y e Z. Bom, nós temos que hidrogênio reage com oxigênio na proporção 1:8. Pegamos a primeira reação. Então, nós temos 5 reagindo com 32. Só que como é na proporção 1:8, se aqui nós temos 5 gramas, deveria ter o quê? 40. Então, como que só tem 32, age crer que o hidrogênio está em excesso. Então, aqui só deveriam reagir 4 gramas para equivaler aos mesmos 32. Então, nós já sabemos o excesso, Y, que vai ser igual a 1 grama. A massa de água, portanto, é a soma do que vai reagir, que é 32 mais 4, que é igual a 36 gramas. E na segunda reação, nós temos que 7 mais Z vai ser igual a 67. Então, Z vai ser igual a 60. Certo? Só que se eu tenho 7 gramas de hidrogênio reagindo, era só para reagir 56, se a proporção é de 1:8. Como aqui tem 60, o excesso é 4 gramas, o que equivale aqui. Logo, Z vai ser igual a 56 gramas. Como segunda questão, nós temos essa daqui. A combustão realizada a altas temperaturas é um dos fatores da poluição do ar pelos óxidos de nitrogênio causadores de afecções respiratórias. A análise de 0,5 mol de um desses óxidos apresentou 7 gramas de nitrogênio e 16 gramas de oxigênio. Qual a fórmula molecular do óxido de nitrogênio, no caso da questão? Se 0,5 mol do composto apresentou 7 gramas de nitrogênio e 16 gramas de oxigênio, então 1 mol apresentará 14 gramas e 32 gramas. Mas, ao pegar a massa molar do nitrogênio e do oxigênio, nós sabemos que a massa molar do nitrogênio é 14 gramas. Portanto, aqui temos 1 mol de nitrogênio. E, ao pegar a massa molar do oxigênio, nós sabemos que esta é igual a 16 gramas. Então, aqui nós temos 2 mols. Então, no composto, eu tenho 1 mol de nitrogênio e 2 mols de oxigênio. Então, a sua fórmula é NO2. E, com base na questão anterior, dê a fórmula percentual do composto. Nós sabemos que de nitrogênio em 1 mol do composto apresenta 14 gramas de nitrogênio. E, em relação à massa total, isso equivale a um percentual de 30,43%. Logo, o percentual de oxigênio é 100% diminuído de 30,43%, que vai dar um percentual total de 69,57%. Portanto, a fórmula percentual é em 30,43% e O 69,57%. Isso é tudo. Só queria pedir, se tenha gostado do vídeo, que
compartilhe e se inscreva no canal para ajudar esse projeto. Muito obrigado.